Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 38. O mês passado, irmãos, eu falei aqui com vocês, eu fiz uma campanha contigo a respeito de um recomeço. Então eu falei basicamente o mês inteiro, quase que a mesma coisa, só mudando de versículo, de palavra, mas basicamente a mesma coisa, recomeçar. Se você pegar a história dos homens do passado, mulheres, que venceram verdadeiramente, você vai descobrir que a maioria deles, né, eles estiveram lá para trás, e eu não encontrei nenhum que não fosse assim. Eles estiveram lá para trás, verdadeiramente um recomeço, recomeçaram. Eles deram um salto, vamos dizer assim, na vida, tiveram um recomeço estrondoso, cresceram, tá? Mas para que houvesse esse crescimento, para que eles pudessem ser um imparável, aquele que ninguém pode parar, que não se pode parar, eles primeiro tiveram que ter um recomeço, recomeçar. Recomeçaram na vida espiritual, recomeçaram com o Senhor Deus, recomeçaram na comunhão com Deus, né? Eu dei até um exemplo semana passada, que eu falei a respeito de Jonas. Jonas, Deus manda ele ir para Nínive, ele quer ir para Tarsis, então ele desce até o porto, no porto ele desce até o navio, e do navio ele desce até o porão do navio. Quem não obedece, desce. Normalmente é assim. Quem não obedece, vai para baixo, irmãos. Não sobe, não cresce. Certo? Teve a tempestade, teve tudo. E aonde foi o recomeço de Jonas? No ventre do peixe. Aliás, no ventre não, nas entranhas do peixe. Ele teve lá e ali ele teve o recomeço. Porque se ali ele não tivesse tido um recomeço, ele não teria ganhado depois toda uma nação para a grandeza de Deus. Amém, Jesus? Falei sobre Jacó, que era um cara. Quem era Jacó? Jacó dava nó em fumaça, como dizia meu pai, irmão, dava nó em fumaça e escondia as pontas, certo? Enganou o pai com a ajuda da mãe, foi lá, embora tinha ali um plano e um propósito de Deus, mas ele fez, querendo ou não, ele fez. E quando ele se viu lá naquele deserto, sozinho, abandonado, sem uma tenda para morar, uma casa para morar, deitado na areia, o travesseiro dele era uma pedra, certo? Fugido e ameaçado de morte pelo próprio irmão. O irmão disse: eu vou te pegar, pronto, e o dia que eu te pegar eu acabo com você e aquilo que é teu. Ali ele teve um sonho e ali ele teve um recomeço. Cresceu barbaridade, voltou para sua terra e o seu irmão não colocou um dedo, pelo contrário, ainda se abraçaram e ali fizeram as pazes para a glória de Deus. E tantos outros irmãos que tiveram que ter um recomeço. Tem que se ter um recomeço, tem que se, né? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, olha para você, veja o que tem que ser mudado, né? Dê uma olhada para você, peraí, eu estou fazendo a mais, então eu não tenho que fazer a mais, porque aquilo que é da parte de Deus, é da parte de Deus, não adianta porque eu não vou fazer. Não, eu não estou fazendo a mais, eu estou aqui, mas eu estou fazendo menos do que deveria, então eu tenho que começar a fazer o que diz a obra de Deus. Eu tenho que ter um recomeço. Se eu quero ter um crescimento, se eu quero ser um imparável, aquele que não se pode parar, aquele que não tem inveja, olho grande, demônio, praga, porcaria e sei lá o que vai parar aquela pessoa, eu preciso de ter um recomeço. E Ezequias teve um recomeço. E é o que nós vamos ver aqui hoje, embora eu já falei dessa passagem com vocês. Livro de Isaías, capítulo 38, começando no versículo de número 1, eu quero dar uma lida aqui com você, até o versículo de número 6, que diz assim, olha: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal,
total. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Digam graças a Deus. Aqui teve, irmãos, uma vitória. Que vitória, pastor? 15 anos na vida aumentados, vitória sobre o rei da Síria, que era um inimigo implacável do povo de Deus, e a guarda do Espírito de Deus sobre aquela cidade. Mas para que isso acontecesse, teve que aqui, nós vamos ver, teve que acontecer um recomeço. Aí, depois do recomeço, se torna um imparável, mas teve que ter o recomeço. O Senhor Deus pega o profeta Isaías e diz: vai até Ezequias, e aqui no versículo 1 diz assim, olha: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não que a igreja viverás. Aí eu te pergunto, por que Deus, ao invés de chegar e já mandar o profeta dizer para ele o seguinte, chega Isaías e diz: ó rei, Deus mandou te dizer, você vai morrer. Por que Deus manda o Isaías falar para ele antes? Põe em ordem a tua casa. Por quê? Porque o rei Ezequias, irmãos, ele foi tentado a ter uma enfermidade de morte. Essa tentação, ela existe nos dias de hoje, ela não mudou nada, absolutamente nada. O diabo continua tentando a sua vida, seu lar, sua família, seu trabalho, sua fonte de renda, sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, certo? Que são erros que, se praticados, verdadeiramente geram o quê? Morte, separação de Deus. Amém, Jesus? Presta bem atenção, irmãos. Gera morte, tá? Então, ele estava sendo tentado, como eu sou tentado, como você é tentado. A Bíblia diz o quê? Que o diabo, ele vem para quê? Para roubar, para matar e para destruir. Ele não vem dar sustinho, sou o capeta, vou te assustar. Não tem esse negócio não. Ele vem mesmo é para arrebentar, é para trazer a destruição, certo? Ele iria sim, irmãos. Mas Deus disse para ele: olha, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas por que Deus, eu já te falei, que Deus, quando Ele manda alguma coisa, quando Ele diz para mim, Ele diz assim, Ele pega você, pega eu, pega qualquer pessoa, e Ele põe aqui, esse aqui é o caminho. Então Ele vem, pega a minha pessoa, sua, e coloca aqui, está aqui. Pois você na entradinha, no começo do caminho, mas Ele não te dá um tapa, Ele não te empurra, não vem um anjo e gruda para o teu pescoço e te arrasta. Ele só diz assim para você, esse aqui é o caminho, vai por ele, mais nada. Agora, se você vai, se você não vai, se você vai largar, se você vai voltar, aí já é uma questão de liberdade espiritual. Você tem um livre-arbítrio, certo? Nunca se esqueça que a sua vida é feita por escolhas. Combinado? E você é responsável, tá,
por todas as escolhas que você faz. Você pode entrar pelo caminho e pode não entrar, mas ele sempre dá um toquezinho. Ele diz assim, olha, eu te apresento a vida e a morte, o bem e o mal. Aí ele dá o toque, escolha, pois, a vida. Mas eu estou te apresentando os dois. Você está conhecendo os dois. Certo? É como se ele chegasse para você e dissesse, olha, eu estou te dando um presentão e um presentinho bem pequenininho. Aí ele diz assim, se eu fosse você, eu escolheria o presentão. Agora, você é quem tem que decidir. E a mesma coisa foi aqui com o rei, irmãos. Ele disse, olha, a questão aqui é uma só, certo? Arruma a tua casa. Quer dizer, você tem que ter um recomeço, você tem que voltar, Ezequias, a fazer aquilo ao qual você já fez, mas que agora você não está fazendo. E aí, irmãos, entra, porque agora, mês de agosto, eu completo 2 anos e 8 meses de Tatuapé, certo? Então eu posso dizer para você que desde a minha primeira reunião aqui, eu brigo com você a respeito disso. De você orar, de você se consagrar, de você ler Bíblia Sagrada. E não é só nisso que você tem que recomeçar, não. Talvez você tenha que recomeçar nisso, mas em mais umas toneladas de coisa aí pela sua vida depois. E ainda tem gente que não faz. Pastor, mas eu não tenho tempo. Eu falo o seguinte, não é doutrina da igreja, não é a ordem do Jaime, não é do missionário, não é Ayrton que impõe, é a palavra de Deus. Foi o próprio Jesus que disse, não pudeste vigiar comigo pelo menos 1 hora? 1 hora. Ele vai lá orar, quando ele volta, os discípulos dormindo, ele falou, mas o que é isso? Pô, não dá para vigiar comigo 1 hora? Então eu tenho dito para você, será que dessas 24 horas que Deus te dá, você não tem 1 hora para oferecer a Deus? Ah, não, pastor, eu não tenho. Não tem. Fica de pé e diga para mim aqui ao vivo que você não tem, que eu vou te chamar de mentiroso, filho do cão. Porque eu não vou acreditar em você nunca, meu irmão. É lógico que você tem. É lógico. Entendeu? Às vezes o que te deixa meio espantado é meu jeito de chegar e falar, mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Como que você não tem? Tá bom, não tem, pastor, não tem. Mas você tem tempo de assistir aquelas novelinhas imundas. Você abomina adultério, prostituição, mentira, infidelidade, traição, tudo que não presta. Pelo menos diz que abomina, mas deixa entrar na tua casa. E você não tem tempo? Você não tem tempo de dar 1 hora do seu tempo a Deus. Mas você perde, sei lá quanto tempo, diante de uma televisão, assistindo um filme, assistindo um seriado, vai no cinema. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer, mas você tem que ter primeiro o reino de Deus na sua vida, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas, sabe o que são as demais coisas? É aquilo que você precisa, vos serão acrescentados. 2 maiores mandamentos que eu já te falei da lei de Deus, que cumprindo esses 2, você cumpre toda a Bíblia. Mas o primeiro só, amar a Deus sobre todas as coisas. E você diz que não tem tempo? Talvez o que você precisa é recomeçar, irmãos. Recomeçar nos seus momentos de oração, buscando a Deus, falando com Deus, colocando a tua vida no altar do Senhor. Certo? Verdadeiramente ali, né, na comunhão com o Espírito de Deus, porque para Ezequias era isso aí que faltava. Vai pensar que ele tinha que nada, não, nada, o dele era simples, você vai ver aqui, eu vou te mostrar, coisa simples, irmãos, mas que nessa simplicidade, ele não estava fazendo, mesmo sendo simples. Você vê que as coisas de Deus, tudo de Deus é muito simples. O homem, como disse um cantor aí, é que complica tudo.
certo? Que quer fazer a coisa ficar difícil, não é. Mas nem na simplicidade tem gente agindo. O outro, lógico que não é o seu caso, por isso eu tenho toda a liberdade em falar. Mas talvez seja o caso de quem está me assistindo aí agora. Vai na igreja quando quer. Ô meu irmão, quando quer, você fica na tua casa, fica de vez aí que você não faz falta para nada, nem para a tua própria vida você faz falta. Espera aí, você é servo? Sou servo, pastor. Então servo é para servir, meu irmão. Servo não é para discutir. Certo? Já te contei que uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, então eu tenho que largar minha vida, eu tenho que deixar os meus desejos, as minhas vontades. Eu falei, você vai dizer para mim? Você pode dizer para qualquer outra pessoa, talvez até que não conheça a Bíblia, ou quem sabe que tem até interesse em você, mas para mim você não vai conseguir me convencer, certo? Você vai dizer para mim que os teus desejos, os teus planos, as tuas vontades são maiores do que os planos, desejos e vontades que Deus tem para a tua vida? Nunca, meu irmão, foi, nunca será e não é. Amém, Jesus? A hora que você achar que você está muito bem, vamos colocar assim figuradamente para você entender, Deus está olhando lá do céu e rindo da sua cara. Você poderia estar muito melhor. Muito melhor. Certo? Mas a pessoa, ela trava, ela para, ela não vai, ela não consegue, ela não desenvolve, ela não desenrola, e ela vai indo, não, eu vou, é porque hoje está frio, eu não deu tempo de ir na igreja. Espera aí, e se Jesus voltar, por exemplo, o dia que estiver nevando? Eu acho que tem muito irmão que vai ficar, não vai? Ou vai querer convencer Jesus, né? Jesus, estou debaixo das cobertas, estou gelado, entendeu? Espera esquentar, deixa vir um verão, o senhor vem e me busca. Quem sabe? Não custa nada tentar, né? Vai que cola, vai que dá certo. Não tem esse negócio, irmão. Se eu tenho compromisso com meu Deus, eu vou estar na igreja. Espera aí, domingo não é dia de eu ficar em casa. Domingo, se eu sou filho de Deus, é dia de estar na igreja, adorando a Deus. Amém, Jesus? Preguiça não conta no reino de Deus, irmãos. Preguiça não conta. Certo? Chega o outro lá, não está no contexto da pregação, mas eu vou colocar tudo aqui. Né? Quer ser fiel a Deus, por exemplo, nos seus dízimos e nas suas ofertas, o dia que quer. Se Deus, eu não estou entendendo por que o senhor não está entendendo. Não, você está entendendo sim, você não é nenhum... cabecinha pequena, não, você está entendendo, você está metendo a mão num dinheiro que não é teu, não te pertence, Deus não te deu ordem para pegar ele, ainda que você diga para mim, eu que trabalho é meu, Deus te deu trabalho, Deus te dá saúde, Deus te dá inteligência, Deus te dá a capacidade para desenvolver o que você faz, então aquilo que é de Deus, aquilo que é teu, ponto final. Mas depois quer reclamar com Deus, espera aí, antes de você abrir a tua linda boca para reclamar, para falar alguma coisa, para chegar lá e tentar contestar contra Deus, pega a primeira carta aos Coríntios 11, 28, e examina-se a si mesmo, para depois você falar alguma coisa. Quem sabe se você se examinar, você vai encontrar em você condições de nem respirar, quanto mais de falar. O Ezequias, o Isaías chega lá, olha o finalzinho do versículo 1. Põe em ordem a tua casa. Deus está dando um toque aqui. Você acha que Deus queria que o Ezequias morresse de uma enfermidade incurável? Você acha que Deus quer que você esteja passando o que você está passando? Você acha que Deus quer que você esteja enfrentando aquilo que você está enfrentando? Pois é, pastor, se Ele não quer, por que Ele não faz alguma coisa? Porque você não dá condições a Ele de fazer. Não, eu estou aqui, só vim fazer. Não é estou aqui, só vim fazer. Certo? Existe uma coisinha que eu já falei aqui para vocês inúmeras vezes. Uma vez eu cheguei numa igreja, depois o irmão até falando para mim, eu fechei a Bíblia, como eu já fiz aqui com você, e você já sabe. E eu disse, olha, aqui tem 66 livros, aqui tem mais de 30 mil versículos, e eu disse, resuma tudo isso numa única palavra. E esse irmão depois disse para mim, pastor, eu achei que o senhor era louco,
Porque eu fiquei pensando, como é que eu vou resumir a Bíblia inteira numa única palavra? Não tem resumo. Né? E qual que seria a palavra, irmãos? Obediência. É só isso. É só obedecer. Mais nada, mais nada. Sabia? Mais nada. Obediência. Eu obedeci, está tudo feito, irmãos. Deus vem e opera o milagre, traz a bênção, Ele manda a bênção vir até mim, a bênção me alcança, porque ela vem para uns e não consegue alcançar, mas para outros ela vem e entra, ela alcança. Só obediência. Não é ser fanático, não é ser doido, não é ser maluco, como tem muitos por aí, não, é só ser obediente, acabou. Não é ser religioso, não, é ser de Jesus. Só isso, mais nada. Ele não queria que o rei Ezequias ficasse com aquela enfermidade. Ele queria fazer alguma coisa, mas para Deus fazer, ele tinha que recomeçar. O rei tinha que fazer alguma coisa. Qual é essa coisa, pastor? Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quando o Isaías chegou para ele e disse assim, olha, põe a tua casa em ordem, porque a enfermidade é de morte, o diabo não está brincando contigo, e ele vai te matar, ele tomou o quê? Um baque. Você já viu que quando a gente toma um... né? Você vai, Deus, misericórdia, não precisaria disso, irmãos, mas é uma maneira de Deus te alertar, né? Quando você toma aquele sustão, né? Aquele sustão que dói peito, dói barriga, dói coração, dói tudo, víscera, dói tudo que você tem lá para dentro. Aí você começa, poxa, Deus, mas por que não fez antes? Por que não recomeçou antes? Ele vira para a parede, ele toma aquele baque e ele chora na presença de Deus. Ele faz uma oração. Qual oração que ele fez a Deus? Versículo 3, e disse, Senhor, lembra-te, para aí, precisa lembrar a Deus de alguma coisa? Sim ou não? Talvez ele esteja esquecido, vocês não acham? Não, mas para ele chegar para Deus e falar, lembra-te, é porque a coisa já estava bem lá para trás, né? Deus, o Senhor se lembra aquela época que eu te buscava mais, que eu não sei o que, lembra Deus, o Senhor lembra, Deus se lembra, aquilo que você falou para Deus há 50 anos atrás, Ele não esqueceu não, você esqueceu, mas Ele não. Amém, Jesus? Ele não esquece, certo? Então, na verdade, quem estava esquecido do que tinha feito, era o próprio Ezequias. Ele disse, lembra-te, disse ele, cadê? Versículo 3, peço-te, de que o que, irmãos? Andei. Eu falei aqui já para vocês. Essa conjugação aqui está onde, irmãos? Futuro, presente, passado, está o quê? Então, se eu andei, isso quer dizer que agora eu não estou andando. Pois é, né? Oh Deus, eu andei, eu fiz, eu não estou fazendo, eu fiz. Hoje eu não estou fazendo mais, mas eu já fiz. Bom, eu já fiz a comida que eu comia 10 anos atrás, não me sustenta hoje, irmãos. Ela não vai me manter de pé. Amém, Jesus? Então ele disse assim, ó, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade. Então, lá atrás, ele andou diante de Deus, de que maneira, irmãos? Verdade, correto, certo, com o coração perfeito. E o quê? Só essa palavrinha, não, e o quê? Fiz. Fiz está onde, irmãos? Passado. Se eu fiz, é porque eu não estou fazendo. Certo? O quê? Era, está onde? Passado. Lá naquela época era reto, e hoje não, entendeu? Eu estou no oba-oba,
O Ezequias devia ter dito assim, ó, eu estou com alguns irmãos que serão lá do futuro, Senhor, querendo levar a coisa com a barriga. Aprenda uma coisa, irmãos, com Deus não se brinca e de Deus ninguém zomba. Isso é bíblico. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Amém? Espera aí. O que uma pessoa perde, por exemplo, por orar? O que ela perde? Pastor, acordar de madrugada, com frio desse, miserável. Entendeu? Você não precisa acordar de madrugada. Você acorda que horas? 15 para meio-dia? Então tá bom. Lava o rosto, escova os dentes, toma café, já logo em cima tá com um prato de arroz e feijão para dentro, come uns 15 bifes, uma batatinha e depois vai orar. Aí eu não consigo, pastor, eu tomo óleo para você cochilar. Cochila. A hora que acordar, você vai orar então. Não precisa ser de madrugada. Mas, para aqueles que contestam a madrugada só por causa do frio, você sabia que tem muita gente na madrugada que não consegue dormir porque está na rua, irmãos? Você sabia que tem muita gente na madrugada que não consegue dormir porque está dentro de um hospital gemendo de dor? E você só está tendo a oportunidade de orar a Deus. Então reclamar do quê? Tá bom, você não quer orar de madrugada, tudo bem, não tem, o importante é que você faça. O que é que uma pessoa perde por ler Bíblia? Ei, pastor, tem irmãos que chegam para mim e dizem, eu já li muito a Bíblia, já li, eu só fico ouvindo, irmãos. Eu já li, e agora? Dá vontade de perguntar, e agora? Agora é só ler, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E amanhã o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E depois, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não muda? Só tem isso na Bíblia? O que uma pessoa perde por ler? Aí vem aquela desculpa, não, o brasileiro não tem o hábito de ler. Então, faz de conta, põe na tua cabeça, não sou brasileiro, sou inglês. Acabou. Ô pastor, não, eu sou inglês, acabou, eu sou inglês e sou inglês, eu vou ler. Vou ler e vou tomar o chá das 5, pontualmente segundo o Big Bang, irmãos. Pronto, mas vou fazer isso. É uma questão de hábito, irmãos. Nada mais do que isso, questão de hábito, pegue o hábito. Dizem por aí que para você ter o hábito de fazer alguma coisa, você faça essa mesma coisa por 21 vezes, pronto, você já pegou o hábito. Mas faça. Amém, Jesus? Comece. Mas você não começa, não dá tempo. Ah, não, é que agora tem que sair com os amigos. Pois é, os teus amigos estão em primeiro lugar na tua vida. Você pode sair com os seus amigos, você pode dar uma volta, você pode ir lá comer o lanche, você pode assistir o filme que está passando, você pode ir lá ligar a sua televisão e assistir o filme lá que você gosta. Você pode. O que você não pode é deixar Deus em desprezo, em abandono, como muitos estão fazendo. Por isso é que você hoje vê uma geração de evangélicos andando para trás, meu irmão. É por isso. Por falta só. O que é que o rei tinha que fazer aqui? Ele tinha que abrir um poço com a mão, comer areia, engolir a terra. Nada disso, meu irmão. Ele tinha que voltar a fazer o que ele não estava fazendo. Ele tinha que ter um recomeço para que Deus pudesse abençoá-lo. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Só. Qual é a oração dele? Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei, passado, diante de ti, em verdade, com coração perfeito, e fiz, passado, o que era. Era está onde? Não é mais. Certo? Era reto aos teus olhos. Então Deus, lembra, Senhor, que eu andei na tua presença, que eu fiz o que era reto, que eu andei diante de ti. Não estou andando mais, mas está na hora de voltar a fazer isso, irmãos. Está na hora de voltar. Já te falei que não adianta você querer fazer
o que é a parte de Deus, porque a parte de Deus é Deus e ponto final. E você não vai chegar a lugar nenhum. Mas também não adianta você achar que você vai ficar na tua casa de bracinhos cruzados, na boa, entendeu? E que aquilo que é para você fazer, Deus fará por você ou outra pessoa fará, porque também não vai acontecer. Aquilo que é para você fazer, é você. E se você não fizer, você passa pela vida sem cumprir um mandato de Deus. Amém, Jesus? Então faça, irmãos. Recomece. Você quer ser um imparável? Você quer ser aquela pessoa que o inimigo vem, como lá em Deuteronômio 28, o inimigo vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele é espalhado da tua vida? Você quer isso? Quer ser um imparável? Quero, pastor. Recomece. Recomece. Você que talvez está me assistindo aí agora, a hora que eu entrei aqui, nós já tínhamos, eu estava vendo ali na transmissão, entendeu? Quase 2.200 pessoas assistindo a nossa programação aqui agora, junto com vocês. Talvez você que está me assistindo aí, você ia na igreja, e agora não vai mais. Recomece, volte. Ah, pastor, eu fiquei decepcionado. Eu falei outro dia para um irmão o seguinte, eu encontrei um irmão, e talvez esse irmão está até me assistindo aí agora, né? E ele sabe que é com ele que eu estou falando. E eu falei para ele o seguinte, eu disse, irmão, você está meio sumido, né? Porque a gente sabe, irmãos, eu trabalho com o povo já há quase 40 anos da minha vida. Eu estou indo para 39 anos de Igreja da Graça. Então a gente sabe como é que é a história, né? Você já viu o filho quando faz arte? Já viu? O que ele faz? Ele some de perto do pai e da mãe, não fica perto. Aquele sujeitinho ali, ó, Gabriel, quando era pequenininho, de vez em quando ele sumia. A Wandairte está no quarto. Você entrava num quartinho que tinha na minha casa lá no fundo, ele estava sentado em cima de um cobertor. Gabriel, o que foi? Me pus de castigo. Eu já sabia, ele se punha. Fatal, né, irmãos? Nem precisa falar o que fez. Era fatal, né? É sério isso aí, é sério que eu estou te falando. Não era assim, mano? Pois é. Gabriel, que me pus de castigo. Gabriel, o que você fez? Não, aí tinha derrubado o mundo, né? Derrubava o mundo. Depois ia lá com a maior cara de pau, estou de castigo. Mas quem te pôs? Eu. Ele mesmo. Doutrinado, né, irmãos? O bicho some quando faz a coisa errada, irmãos. Aí o irmão falou para mim assim, pastor, eu estou meio decepcionado, fiquei meio decepcionado com a igreja e tal. O diabo sabe como ele age, né, irmãos? E eu não sei se você já notou, quando você vai falar comigo, quando você me procura ali para falar comigo, eu digo para você o seguinte, fale, irmão, e deixo você falar. E eu só vou pegando os pontos mais interessantes da nossa conversa, para depois, e às vezes até te induzo algumas perguntinhas, eu faço perguntas para te induzir a certas respostas. E eu deixei o irmão falar, deixei. Inclusive estava até eu e o Mário. E aí eu perguntei para o irmão, eu disse, irmão, mas você, depois de um certo tempo que ele falou, que ele tinha decepcionado, eu deixei ele falar, passou um tempão da conversa, falei, mas me diga uma coisa, você crê que a igreja é de Deus? Né? Mas eu estou fazendo a pergunta baseado naquela primeira coisinha que ele me falou lá atrás, da decepção dele. Eu espero e depois eu faço a pergunta. Ele falou, pastor, eu acho que sim. Eu falei, não, então acho, já não é certeza. Eu disse, se eu perguntar para você se você é homem ou se você é gay, o que você vai me responder? Ele falou, eu sou homem. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, absoluta, pastor. Eu falei, pois é, então você tem certeza. E em relação à igreja? Não, foi só uma maneira de colocar, a palavra não saiu certo. Não, eu tenho certeza, a igreja é de Deus, ali é Deus, e eu deixei. Né? E era isso que eu queria que ele dissesse. Eu falei, então para aí. Você disse que decepcionou com a igreja, foi.
Então você há de convir comigo, se você diz para mim que a igreja é de Deus, é Deus, você há de convir comigo que você não se decepcionou então com a igreja, você se decepcionou com Deus. É tremendo, né? O diabo sabe como ele faz a coisa. Ele sabe. Ele vai te dando corda. Você sabe o que o diabo faz, irmãos? Você conhece uma das táticas de pescaria? Alguém aqui gosta de pescar? Eu gosto muito de pescar, mas por falta de tempo não vou. Mas eu gosto muito de pescar. Pescaria para mim é um esporte tremendo. Você pega um saco de milho azedo, vai lá no rio, coloca uma estaca, enfia ele lá e deixa. O peixinho vai todo dia lá, come, todo dia lá, vai, come. Você sabe como é que chama isso? Ceva. Você vai cevando. O dia que você jogar uma minhoquinha ali, meu irmão, você pega até tubarão. Até a baleia que engoliu o Jonas lá, você pega ela. Entendeu? Você está cevando. O diabo faz isso, ele vai cevando, ele vai indo, ele vai. A hora que ele vê que ele pode dar o ataque, ele dá o ataque. Foi o que aconteceu aqui. Toda aquela vida, tudo aquilo, todo aquele reinado, tudo que tinha sido plantado, terminaria aqui, se ele não tivesse recomeçado. Então ele diz: lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O que ele tinha que fazer? Só se arrepender, porque ele estava desprezando a Deus. O pastor, mas ele estava desprezando a Deus? Meu irmão, não orava, não buscava, não fazia mais, não dava bola para Deus. Como é que você dá o nome a isso? É abandono. E abandono é o quê? Dá tudo na mesma. Está na mesma categoria. Ele desprezou a Deus. Aí o diabo, que é um oportunista, vem nele e coloca o mal sobre a vida dele. E Deus viu que aquele mal era para destruir a vida dele realmente. Porque eu já te falei que o diabo não vem para dar susto. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então Deus manda o profeta e diz: ó, fala para ele arrumar a casa, porque ele vai morrer e ele não vai viver. Né? Deus não disse, ó, manda ele arrumar a casa, porque se ele arrumar, ele vai viver. Então ele faria por interesse. Deus deixou no ar a coisa. Manda ele arrumar a casa, porque ele vai viver, aliás, ele vai morrer e não vai viver, porque é doença de morte. O que ele faz? Ele vai, entende o recado, arruma a casa. Põe a casa dele em ordem. Quando ele põe a casa dele em ordem diante de Deus, e é isso que você tem que fazer, colocar tua vida em ordem, alinhada com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Amém, Jesus? Porque eu digo o seguinte, irmãos, que a palavra de Deus, quando eu prego aqui, ela é num coletivo. Ela está aqui para você, está indo aí para quem está me assistindo em casa. Amanhã, quando passar no IGD ou na nossa TV, vai ser no coletivo. Mas quando ela chega, ela sai de mim no coletivo, mas quando ela chega até a tua vida, para cada um ela chega de uma maneira diferente. Deus fala de uma forma diferente. E Deus já deve ter mostrado para você o que você tem que arrumar. Compromisso, fidelidade, oração. Quero ser bem-sucedido, quero. Mas quem é bem-sucedido fora da presença de Deus? Fala para mim. Ah, pastor, eu conheço um pessoal aí que tem uma grana lascada e que nunca passou nem na porta da igreja. E quem colocou nessa sua cabecinha de minhoca que dinheiro é termômetro de alguma coisa? Fala para mim. Hã? Quem colocou nessa sua cabecinha de minhoca aí? É bom, deve ter, e digo mais, tenha muito, porque o teu muito também glorifica a Deus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Tenha os melhores apartamentos, tenha as melhores casas, ande nos melhores carros que você puder, coma as melhores comidas, se vista bem dentro de uma
possibilidade, nunca deu passo além da tua perna, porque você se arrebenta, mas dentro dela, faça o melhor. Amém, Jesus? Mas não se esqueça que isso aqui, ó, tá? Não te compra nada não, irmãos, a não ser bens materiais. Inclusive, o dia que você for, vai ficar tudo aí para os outros torrar. Combinado? Vai pagar lá os melhores hospitais, para você em particular, mas não te traz a saúde. Certo? Te compra as melhores casas, mas não te traz uma família. Nunca se esqueça disso. Então, dinheiro não é termômetro de felicidade, não. Felicidade é estar na presença de Deus. Quem tem Deus tem tudo na vida, e quem tem tudo na vida é porque tem Deus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Arrume a tua casa. Volte à comunhão. Se acerte. Deus deve estar aí agora, né, falando com você. Ele deve estar dizendo para você, ó, eu quero que você seja um imparável, mas você tem que adequar aqui. Aqui tem que estar certo. Porque o rei, o que ele tinha que fazer? O que ele fez? Só orou, pediu perdão. Deus, eu fiz, eu errei, está lá no passado, eu abandonei o Senhor, eu deixei o Senhor, eu me esqueci do Senhor, eu coloquei o Senhor em último lugar, mas Deus, a partir de agora o Senhor volta a ter o primeiro lugar na minha vida. E você sabe o que aconteceu por esse ato dele? Versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Você já viu que obedecer a Deus prolonga a vida, irmãos? Já viu? Tem gente que às vezes diz o seguinte, essa vida é uma porcaria, essa vida... Vou te explicar uma coisa, você sabe quem inventou vida? Sabe ou não? Se não sabe, eu posso até te ajudar. Quer que eu te ajude? Fecha o olho, pensa em Deus, abra os olhos. Você sabe quem inventou vida? Deus. Me mostra uma única porcaria que Deus tenha feito. Nenhuma. Então a vida não é porcaria. A tua talvez pode ser uma porcaria, porque você não tem trilhado no caminho que você deveria estar. Você quer fazer o que você quer. Ah, eu quero liberdade, pastor. Pois é, então aguenta a bucha. É feita de escolhas. Você escolhe o caminho e depois também, não se esqueça que você é responsável pelas consequências do caminho ao qual você entrou por ele. Não adianta depois dizer, na minha vida não deu certo porque o André estava gravando a televisão. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, irmão? Não, já viu, todo mundo tem uma desculpa, né? Hoje eu não ganhei dinheiro porque está frio. O que tem a ver frio com ganhar dinheiro, com tomar café, com comer pão com manteiga e sair daqui comer uma pizza? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não consigo relacionar uma coisa com a outra. Não está dando certo porque você não faz ela dar certo. Que a hora que você se empenhar, você pode ter certeza. Está lembrado do filho pródigo? Estão lembrados? Foi para a terra distante, passou o que passou, ele teve que tomar a decisão de voltar e voltou. O pai só foi ao encontro dele quando ele estava no raio da visão do pai, irmãos. Enquanto ele não entrou no raio da visão do pai, né, o pai não foi atrás dele. É assim que você tem que fazer. Talvez você esteja fora da visão de Deus, irmãos. Você está na visão sua, você está na visão sei lá de quem, você está na visão não sei de quem, você está na visão do outro. É que nem, você já viu que agora virou uma certa moda, negócio de coach, já viu? Tem uns que são sérios. Eu, por exemplo, faço aula de coach financeiro, eu faço, né?
Mas tem uns aí que você vê na internet, você está olhando lá assim, não, para a tua vida dar certo, você tem que levantar cedo. Mas por que eu tenho que levantar cedo? Explica isso para mim. Ó, pastor, porque Deus ajuda quem cedo madruga. E onde está escrito isso na Bíblia? Eu tenho que levantar cedo o dia que eu tenho compromisso. O dia que eu não tenho que levantar cedo. Eu não tenho nada que fazer, acordo às 4 horas. Para fazer o quê? Para ficar mais tempo à toa? Ah, fala sério, meu irmão. Deixa eu dormir, deixa eu descansar. Deixa eu sonhar com os anjinhos lá, sei lá com quem. Amém, Jesus? Não vou sonhar com anjo nenhum, né? Eu lembrei de uma tia minha que falava isso. Mas por que isso aí? Aí, outro dia, mandaram ler um livro lá, que é um segredo de quem acorda cedo. Tá, você tem compromisso, você tem que levantar cedo, você tem um compromisso de trabalho, morre o assunto. Mas e um dia que você não tem? Você tem que continuar levantando cedo para a tua vida dar certo? Ah, deixa eu dormir até meio-dia, 15 para 1, 25 para as 4, acordei, sei lá que horas. Então, põe-se umas coisas que não existem, irmãos. Certo? Que não existe. E às vezes aquilo que você tem que fazer é um mínimo com o Espírito Santo de Deus. Deus vai e acrescenta a ele mais 15 anos da vida dele. 15 anos, irmãos. Obediência faz a sua vida ser prolongada. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Eu sempre brinco com os irmãos aqui, falo isso para vocês toda vez que eu toco nisso. Né? O Paulo, ele disse que se nós soubéssemos, o apóstolo Paulo, o que é o terceiro céu, a habitação de Deus, nós desejaríamos morrer agora. Por isso não sabemos. Certo? Você enfrenta adversidade, problema, família, trabalho, casamento, vida sentimental, marido, mulher, filho, sei lá mais quem. Tudo isso aí você enfrenta. Mas seja sincero aqui. De coração. Você sabe que se você morrer agora, você vai para o céu, que você está salvo. Pelo menos eu acho que você esteja, né? Eu estou falando pensando nisso. Amém, Jesus? Quem é que quer morrer agora? Pastor, me leva agora. Ninguém, meu irmão. Ninguém. Com toda adversidade, com todo problema, com tudo que se enfrenta, viver é muito bom, porque foi criado por Deus. Mas Deus quer que você viva como? No sofrimento, na necessidade, na perrenga da... Não, Ele não quer. Então, por isso, Ele te dá alguns toquezinhos. Recomece. O Ezequias, ele ouviu a mensagem que veio do profeta, ele falou, opa, peraí, deixa eu recomeçar. Foi lá, falou com Deus, orou, chorou, e depois, olha aqui o imparável agora. Cadê? O 5, vai e diz a Ezequias, o Isaías volta para dizer, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Né? Eu já te falei que quando Deus ouve a oração não fica sem resposta. O ouvir de Deus é acompanhado de uma resposta. Lembra que eu já te falei isso algumas vezes aqui na igreja? E vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Já começou o imparável aí. Olha o versículo 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, que é o inimigo lascado que Israel tinha, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Por que Deus ia livrar essa cidade das mãos do inimigo e a vida do rei? Por quê, irmãos? Só por uma decisão dele. Você está vendo o que a sua decisão influencia na tua vida, no teu lar e na tua família? A decisão desse rei de recomeçar fez dele um imparável e influenciou em uma nação inteira. A tua decisão influencia na tua casa. A tua decisão, seja ela certa ou errada, tá?
Eu estou falando aqui no certo, mas é certo ou errado? A tua decisão influencia na vida dos teus filhos, dos teus netos, bisnetos, tataranetos. Pastor, mas eu já falei com filho, tem filho que... E filho que... Tem. Vou te dar uma palavrinha que eu recebi quinta-feira. Segura aí onde você está. Depois, lá na sua casa, eu quero que você leia ele inteirinho. Eu aqui só vou ler 2 versículos com você. Vai lá no livro de Salmos, Salmo de número 89. Depois, em casa, eu quero que você leia o Salmo 89, porque não daria para a gente ler aqui, que o Salmo 89 ele tem 52 versículos. Eu acho que é 52 mesmo. 52 versículos. Então eu ia ter que fazer outra reunião para ler só o Salmo 89 aqui para você. Eu vou ler 2 versículos aqui com você, certo? Que isso aqui vai mudar a história da tua casa, da tua família, na decisão que você toma. Essa aqui, se você colocar em prática, muda a história do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, dos teus filhos, de tudo aquilo que é teu, dos teus familiares. Tá certo? Salmo de número 89, versículos 4 e 5. Aliás, errei, 3 e 4. Que diz assim, olha, Deus ele dizendo, fiz um concerto com o meu... Vamos de novo. Tem irmão que não está ouvindo aí. Regula o som aí para mim, irmão. Então vamos lá. Fiz um concerto com o meu... Olhem para mim agora. Eu quero a mais sincera das sinceridades aqui da tua parte. E o teu confirmar vai ser o seu levantar a mão. Amém, Jesus? Olha o que ele diz aqui. Fiz um concerto com o meu escolhido. Tá? Seja sincero aqui, para a câmera pegar você e quem está nos assistindo aqui, vê. Quem aqui verdadeiramente já encontrou Jesus, faz assim bem alto. Deixa eu ver, faz assim bem alto. Eu devo dar uma risadinha? Ou eu devo ficar quietinho? O que eu devo fazer? Pastor, o senhor está duvidando de mim? Eu estou. Não, o senhor está brincando, pastor? Estou não, estou falando sério, estou duvidando de você. Você encontrou Jesus? Aonde você encontrou ele? Onde é que ele estava o dia que você encontrou ele? Aquele dia, você acordou pela manhã, estava lá o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, você estava meio lá, meio cá. Se arrumou e disse, eu vou sair, alguém perguntou, onde você vai? Você falou, eu vou encontrar Jesus? Foi assim? Não. É lógico que não. Você não encontrou nada, você nunca saiu para procurar, meu irmão. Ele te encontrou. Amém, Jesus? Então, quando eu pedi para você levantar o bracinho de novo, numa dessa, nunca mais você levanta o bracinho. Você nunca encontrou ele. Quem te encontrou foi ele. Ele te encontrou. A Bíblia diz que desde o ventre da tua mãe, quando você nem expressão de ser humano você não tinha, você era uma borra de carne lá, sem expressão nenhuma, ele ali te escolheu, te ungiu, te separou para ele. Digam graças a Deus. E você não fez concerto com ele, ele fez comigo e com você. Amém, Jesus? Então ele diz assim, ó, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Somos a descendência dele. Estamos aqui nessa palavra. Aí ele diz assim, olha, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Você sabe o que é isso? Sabe não? A hora que você começar a clamar para a tua família estar na igreja, todos eles virão, irmãos. Todos. Existe um concerto de Deus com a tua vida no que diz respeito à tua família. É tu
e o quê? E a tua casa. Amém, Jesus? Conserto, tá? Ele estabeleceu, ele já fez. Ah, mas eu não quero. Você quer ou você não quer, o problema é teu, já está feito. Acabou. Bom, mas e aquele ente querido? Aquele ente querido continua orando. Já te falei que é peixe preso em rede. Mais dia ou menos dia sai. Às vezes quebra um pouquinho, se debate, se arrebenta um pouco, mas que sai, sai. Isso é bíblico, está aqui dentro da palavra de Deus. E quem deu foi o missionário, quinta-feira, na cidade de Campinas, essa palavra. Amém, Jesus? Recomece, meu irmão. Recomece. A decisão, volta lá no Isaías 38, a decisão de Ezequias de recomeçar fez dele um imparável, e essa decisão refletiu em uma nação inteira. A sua decisão vai refletir dentro da sua casa, vai refletir na sua saúde, vai refletir na sua vida financeira, vai refletir na vida dos seus entes queridos, vai refletir na vida dos seus colegas de trabalho que trabalham com você. Amém, Jesus? Por um único fato, você é luz. E onde chega a luz, não tem trevas mais. Digam graças a Deus. Então é simples, irmãos. Às vezes o que você tem que fazer é mínimo, é o que ele fez, foi mínimo. Você não vê que aqui ele teve que ir, ele teve que voltar, não. Ele só teve que virar para uma parede, pedir perdão a Deus, porque ele tinha desprezado a Deus, só, mais nada. E ele volta a fazer o que ele fazia lá atrás. Aquilo que ele disse, olha, eu fiz, eu andei, ele voltou a fazer, voltou a andar, voltou a estar, voltou a praticar na vida dele. Pronto, mudou toda a história do reinado. Aquilo que era para ser destruição, Deus entrou na parada e disse para o diabo, fora, e eu vou acrescentar, eu vou dar uma bênção a ele maior, eu vou dar aí mais 15 anos na vida dele, e vitória sobre todos os inimigos dele. Digam graças a Deus. Esse é o recado de Deus hoje para a tua vida. Guarde essa palavra, meu irmão. Você, mês de agosto, aqui no Tatuapé, nós estamos no mês do imparável. Esse mês, as orações é para que ninguém possa te resistir. Pastor, mas como que eu serei um imparável? Faz assim, ó, deixa eu dar só uma continuadinha aí. Só é pequenininha, mas bem pequenininha. Vai lá no livro de Josué. O Senhor Deus chama o Josué e tem um papinho com ele, bate um papo com ele. Que o Josué, ele era um imparável. Então, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. O Josué, acabou Moisés, certo? Já morreu, não pode parar, tem que continuar, né? Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Então, aonde ele pisasse, era dele. Isso aqui é um imparável, que tinha inimigos, e ele passava por cima de todo mundo. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Agora olhem para mim, leia o versículo 5 bem alto aí para mim, mas ó, bem alto ao qual eu não precise pedir para você ler de novo, combinado? Amém? Já, nem como fui com, assim, não, tomara que no lugar do nome Josué tenha teu nome aqui. Amém? Então vamos fazer o seguinte, digamos que seja Ayrton. Ayrton, ninguém se susterá, ninguém vai ficar de pé diante de ti. Você é um imparável. Não tem praga, não tem inveja,
não tem o que te desejam mal, não tem demônio, não tem nada. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, não é por um tempo não, é todos os dias, até o teu fim. Amém, Jesus? Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. E aí, meu irmão, que inimigo que fica de pé? Fala para mim. Então você tem que se enquadrar junto com os imparáveis. Amém, Jesus? Esse é o mês do imparável, tá certo? Coloque a tua vida em ordem, acerte o que tem que ser acertado, ajuste aí os ponteiros certinho e vai para cima, meu irmão, porque Deus criou você para ser um imparável, um vencedor. Digam graças a Deus. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua bênção esteja com todos. Que o Senhor fale mais em cada coração, em cada vida. Que o Senhor continue, Pai, depois desta reunião, falando mais nestes corações, dando a direção, mostrando para essa pessoa verdadeiramente o caminho que ela deve tomar. Pai, eu coloco todos em tuas mãos e te agradeço, para a glória do teu santo nome.